Olá, sou Rafael Rodrigues de Castro, coordenador do Diálogos Observatório da Diversidade Religiosa, e o Diálogos em Foco deste mês de setembro será com o Pai Washington, que é zelador da tenda Pai Joaquim de Angola. Te agradeço, Pai Washington, por essa oportunidade. Não, nós que agradecemos, nós aqui da tenda Pai Joaquim de Angola, pela oportunidade que vocês estão dando. Só tem que agradecer e também por todo o apoio que vocês estão dando em questão de tudo que está acontecendo. Só tem que agradecer vocês por enquanto. Ai. Bom, como é que eu vou começar desde o começo aqui, né? Achar o começo que é difícil. A minha iniciação com banda foi com 8 para 9 anos, né? E eu brinco assim que, numa coincidência danada, né? Com o Daniel, que era filho do Lúcio, do Francisco Lúcio, né? Que ia ser logo mais para frente meu pai, nós tínhamos uma amizade muito grande. E minha mãe, por o evento, né? Eu brinco que ela é ocupada. Hoje minha mãe é evangélica, tudo, né? Mas todo esse trajeto meu na Umbanda gira em torno dela. Quando eu comecei com 8 para 9 anos, por um acaso, minha irmã lutava taekwondo, então minha mãe pediu para ir benzer, para dar tudo certo na viagem dela, ali, se eu não me engano, para um campeonato mineiro. E ela me pediu para ir, nunca tinha ido, nunca tinha conhecido nada. Eu lembro que era um barraquinho pequenininho, ela pediu para entregar lá, eu fui lá com um papelzinho. Como uma criança normal, você vai lá e entrega um papelzinho. E eles acabaram me botando eu para sentar na assistência. Lembro muito como fosse ontem. Aí tava o Pai Joaquim de Angola dele também lá sentado, dando os passes dele, e eu cheguei com esse papelzinho, e nesse instante virou um boiadeiro, lembro também como fosse ontem, chamado Zé Porteira. E brincou com o preto velho assim, ó, eu achei o menino que vai tocar a sua casa, que vai governar a sua casa. E tirou o chapéu dele, preto, botou na minha cabeça, e virou pro lado da tabaca. Eu lembro também como fosse ontem, meu pai fazia a tabaca à mão, então ele fez uma tabaca de piteira. Ele tinha uma de piteira e uma de tronco de coqueiro. Essas lembranças não fogem da gente. E brincou ainda, falou assim, a partir de hoje você toma conta daquilo lá. E eu sem saber de nada, cheguei em casa assustado. Cheguei pra mãe, falei, mãe, falaram assim pra mim que eu tenho que vestir branco lá, que eu tenho que tocar aquele trem lá, né? Não sabia que era tabaca, né? Só conhecia como instrumento de toque, né, por causa da capoeira. E a mãe meio assustada com aquilo, né? Que foi só mandar benzer, foi lá conversar com meu pai, porque meu pai também tinha uma cadência muito de princípio, que abaixo de 15 anos, sem responsabilidade dos pais, não entrava. Então não sei se os pais frequentavam o barracão ou alguém para estar auxiliando. Hoje muita gente não tem isso. Aqui em casa ainda segue muito essa tradição também. Porque eu acho que o pai tem que estar em torno daquilo que está acontecendo com o filho, por causa de preceito vocês têm. E foi muito assim, essa parte foi muito. Aí foi aonde eu comecei a iniciar na Umbanda com o Pai Joaquim. Lembro que na faixa etária tinha uns 15 filhos de santo quando comecei com ele lá, que era um cômodo pequeno, depois foi adquirindo mais consistentemente o tamanho. Aí começa a iniciação, ganhei pai de couro aos 13 por 14 anos, o Caboclo Sete Flechas, pelo Caboclo Sete Flechas. Me deu a coroação de pai de couro. Para quem não entende, pai de couro na Umbanda não tem cargo, tá? Não tem ogã. Na Umbanda se adquire pai de couro em todos que toca tabaco e incorpora. O povo hoje não sabe muito essa diferenciação, deixar um pouquinho claro o porquê. A Umbanda ela trabalha com um pai de couro, então todos que toca incorpora, todos eles têm seu guia de frente. E no caso meu é o boiadeiro, né, chamado Zé da Estrada. E aí foi esse procedimento também do preceito de rodar, como desenvolvimento normal, só que atrás do couro. É um outro procedimento, outras folhas, outras ervas, não roda igual as crianças normal. Meramente as crianças rodam em cima do ponto firmado, do ponto síntese. Os pais de couro rodam no mato ou encruzilhada, dependendo do guia de frente. Precisa adquirir. Esse conhecimento são para poucos também. Então eu falo assim, aí na iniciação minha começamos lá com o finado Lúcio, até se chegar ao seu falecimento. Aí depois do falecimento dele, depois fiquei um ano e meio mais ou menos parado, meio desanimado, não querendo mais mexer. Já estava com 15 anos, mais ou menos de idade já. Até conhecer o Fábio, conhecido em Lavras como a Folegã. Que o Birajara, eu lembro como fosse ontem também, virou lá na casa dele, que é aqui perto do barracão aqui mesmo, mandando me chamar. Por já ser conhecido, já frequentava o barracão do meu pai. E começou a me dar uns conselhos de vida. E acho que os conselhos de vida foi o degrau para chegar onde eu estou hoje. Que ele ainda brincava muito. Meu pai sempre falava que a cadeira de pai de santo ela é almejada por muitos. São poucos que suportam sentar nela
que ainda nós brinca até no meio dos pais de santo, que nós chamamos que é a cadeira do demônio, né? Que nós fala assim, porque é a cadeira que cuida de todo mundo, que zela de todo mundo. Você só não senta nela, você incorpora nela, entra, vive nela. E por isso que o pai de santo não brinca com isso, porque ela não te deixa você dormir. Toda vez que o pai de santo senta no seu banquinho, ele nunca senta só, ele tá 24 horas com a entidade. Aí, nesse trajetório com o pai Flegan, fiquei mais ou menos 5 anos com ele, que acabou de dar a continuação da minha querida Umbanda. E eu falo assim, deste trajeto para cá, depois chegou também seu falecimento. Aí também de novo, fiquei um ano e pouquinho, até eu brinco muito com meus filhos, né? Se não fosse eles, né, os mais velhos meus que me acompanham, eu já vai fazer mais de 15 anos já. Eu falo, se não fosse eles, eu não tava como um pai de santo, não. Porque eu falo assim que o pai de santo é mais do que uma escolha, né? Por mais que a gente, quando entra na religião, igual no meu tempo, eu peguei um tempo que a Umbanda era mais verdadeira, assim, no seu processo de folha, de preceito, do começo, de meio e fim. Hoje eu vejo que muita casa toca corrida, não sei, né? Mas toca corrida. E a Umbanda ela tem que gira em torno do começo, meio e fim, ela é singular para todas as entidades. E você tem que dar o tempo do processo de toda a entidade trabalhar nela. De acordo que cada entidade, hoje muita gente apressa a entidade, eu acredito que a entidade ela sabe a hora do começo, a hora do fim dela. Acho que ela sabe o processo dela sob terra. Nenhum espírito vai ficar na terra à toa. Isso eu fui ensinado há muito tempo atrás. E por isso que aqui em casa, no entanto, eles mandam, eles determinam a hora. Se for sair daqui 7 horas, 8 horas da noite, é intermediário eles sabem a responsabilidade de cada um deles. Eu falo assim para meus filhos que desse zelo que eles fizeram eu ter, papai de santo, foi quando foi chegando um, chegando o outro e pedindo para mim cuidar deles depois que meu pai faleceu. Então eu senti que o mesmo amparo que eu perdi quando eu perdi meu pai de santo, e eles teve a oportunidade de perder também, aí como era irmão de santo meu e veio tudo atrás de mim, de achar que eu era o mais velho e teria também essa responsabilidade de cuidar, porque como meu pai me zelava muito, por eu sempre ser muito responsável, com se tratando de Umbanda, eu sempre fui muito responsável. Era o primeiro a chegar, o último a sair. As folhas eu que buscava, a ensabação de borrão, de folha eu que ensabava. As águas de mina eu que buscava. Eu falo que a Umbanda ela te traz uma responsabilidade, ela é intermediária para cada médio. O médio só não vive de branco. Ele tem que viver ele, e vive só aprendendo quando se frequenta barracão. Eu tive a oportunidade de ter um pai excelente, porque a casa dele era em torno de segunda, quarta e sexta. No sábado e domingo ele gostava que ensaiava. Uma vez por mês ele pegava os médios, ia pro meio do mato, ensinava a folha. Era um cara que eu falo assim, que se eu pudesse sentar mais meia hora, mais 20 minutos com ele, ia ser a coisa mais importante da minha vida. Porque eu falo assim que era um cara com uma sabedoria imensa. E tudo que eu tenho na minha Umbanda hoje, eu não mudei nada que ele me ensinou. Independente se eu conheci o pai Flegan depois, mas tudo que eu aprendi, que eu toco na minha casa, foi direcionado a Finado Lúcio. Por quê? Porque por causa de mais convivência, por causa dos ensinamentos foi bem mais adquirido para a Umbanda quando lá, porque o pai Flegan já tinha raspado na época. Então ele acabou de cuidar só na parte mesmo de fechamento de Umbanda, que é a hora das obrigações final. Mas agora de canalização de ponto, que a Umbanda tem, a centralização de espiritualidade, o conceito como você vai lidar com o médico consciente, auditivo, sensitivo, isso aí é todo um procedimento que o pai de santo, quando não tem esse entendimento, ele acaba inibindo o médico da mediunidade dele. Isso é meu modo de pensar, tá? Cada casa, cada casa. Cada canto, cada cantinho. Eu falo assim, na casa de João manda João, na casa de Antônio manda Antônio. Eu brinco assim. Então meu pai me ensinou muito desse conceito. Antigamente a Umbanda vivia muito de teste de pólvora. Quem mais velho que eu vai saber que a Umbanda, antigamente os testes eram no corpo físico. Quando você fazia teste de caboclo, quando você pegava 7 anos de caboclo, o seu caboclo, seu pai levava você no meio do mato, amarrava uma cesta no meio dela, virava seu caboclo no bico da mata, e seu caboclo tinha que entrar para dentro daquela mata e achar o cesto. E de Exu, de Umbanda era a mesma coisa. Meu pai me ensina, que hoje eu tento levar para meus meninos essa educação muito, do respeito com a entidade de bebida, esse nível do álcool no terreiro. Que meu pai falava assim, independente de você incorporar, você tem que saber, o espírito tem que saber o seu limite do corpo, porque ele tem que saber quando você está cansado, quando você está exausto, quanto mental, quanto físico, que é do ser humano. A gente trabalha, vem para uma macumba que querendo ou não é cansativa, é corrida. Então meu pai, toda vez que a entidade, depois de 5, 6 anos, quando o Exu começava a virar, frequentemente na cabeça daquele médium, já dava o nome, ele ia lá, botava a bebida no copo, botava um dedo,
Dava para aquela entidade beber e mandava a entidade embora. Eu olhava no olho do médico para ver se aquele médico, na reflexão do meio dedo ou meio copo de bebida, ia balançar. Se caso o médico chegava a balançar, ele virava aquela entidade de volta e falava: olha, seu menino, você pode beber 1 ou 2 garrafas no ponto. O ponto riscado foi feito para isso. Mas no corpo do seu menino, o senhor só consegue beber menos de meio copo. Então ele sempre teve essa disciplina com o médium e com a entidade, essa conversa franca com a entidade, porque o espírito entende. Eu acho bonito isso dele. Então esses conhecimentos, esse aprendizado foi tudo dele. Isso aí eu não posso nem pensar. Em matéria de folha também, Saba, conhecimento, folha positiva, folha negativa, porque a Umbanda vive de folha. Eu vejo o povo perdendo muita trajetória de Umbanda. Você vai tocar Umbanda, não tem uma folha no chão, não se despacha mais Exu, a Umbanda se despacha Exu, e o princípio do despachar tem um copo com água, e a vela traz o princípio do cruzeiro, em determinação das almas é água e um copo com vela, porque ela te traz o equilíbrio no seu barracão. E o despachar o Exu não é que você vai botar o Exu para fora, mas você vai botar ele como vigia, até de carga negativa, e hoje muito terreiro não faz esse despacho. E o despacho de Umbanda também é a mesma coisa, é cantado, porque ele tem que ser cantado e no ato de começar a macumba, tá? Eu aprendi dessa forma. Porque se caso alguma irradiação negativa tiver, no momento que você está despachando Exu, aquela irradiação ela é passada, o Exu da casa vira e leva aquele negativo embora. Então é por isso que tem que ser no ato, que é cantiga, por isso que muito médico cai, flui, no momento que está despachando Exu, porque às vezes pode estar com aquele fluido da rua e levando para o seu barracão, porque às vezes o médico não tem tempo de ir na casa dele, de ter ensabado a erva, de ter pegado o seu preceito em dia, de ter cuidado do seu corpo da forma certa. Então isso acontece por ser corrido. A gente trabalha e vem para gira. Vamos ver se eu pego mais umas lembranças do meu pai, que eu falo assim, que uma coisa que ele brincava muito, quando nós sentava com ele, eu lembro que ele falava assim, ó, que eu falo assim, o mais lindo do pai de santo, que eu falo pro meu pai assim, que eu falava pra ele assim: pai, a coisa mais linda, um dia se eu fosse virar pai de santo, é quando os pais de santo chegam na casa da gente e você me manda eu cantar as cantigas pra eles entrar. E hoje também em terreiro não se canta, hoje o povo dobra, o povo tá pulando um cadiquinho também as linhas, porque a Umbanda ela não dobra couro, porque igual não tem cargo na Umbanda, a não ser o zelador, mas existe as cantigas que você canta pra babá de Umbanda. E meu pai era muito certo que esses trem. Hoje eu ainda brinquei com meu filho, com o Zogami, eu falei, tem que ensinar vocês a cantar as cantigas de babá, porque quando chegar pro barracão aqui não se dobra couro. Porque dobra couro é pra quem anda para o povo de candomblé, que até onde eu me entendo, pra Umbanda é cantado. O babá de Umbanda, ele é saudado. Ele é saudado e independente de qual casa que ele for, se ele for babá, é a obrigação de cada filho ir lá tomar benção, parar o que tá fazendo, ir lá tomar benção. Isso é princípio do mais velho pro mais novo. Essa criação, hoje não se tem muito essa troca de benção. O povo entra nos barracão e ninguém vem cumprimentar o pai de santo. E antigamente a gente achava aquilo lá tão lindo que você falava assim, nossa, eu quero ser pai de santo, que eu quero também ter o prazer de alguém cantar pra mim, de alguém vir me reverenciar, porque aquilo era tão bonito que te encantava, e os pais de santo te abençoavam, cantava a retribuição de volta da cantiga, porque você cantava para eles, eles cantavam a cantiga de volta, e hoje você não se vê muito isso. Então eu brinco assim que a Umbanda não é que ela tá acabando, o povo tá inibindo a Umbanda porque não sei o que acontece de mistura, e estão largando o principal, que é a Umbanda, que é o fundamento principal mesmo, que é o raiz ali, e o raiz da Umbanda é que ele deixa limpo, simples e lindo, que é o pé no chão, é as entidades, quanto mais simples encanta, é o preto velho com seu cachimbo ali, não tirando a essência daquela entidade trabalhar. E hoje muita gente tira a essência daquele espírito, a função do espírito na terra. Eu falo assim que o espírito não precisa se embriagar, não precisa mostrar bebendo, não precisa, mas ele tem essência de andar com a garrafa, aquilo ali é uma essência para ele, de andar com um bom charuto na boca. Para Exu aquilo é uma essência, como o caboclo precisa de folha no chão para rodar o médio, até para curar alguém. Porque como o caboclo já não tem a facilidade de falar a nossa língua, é muito difícil você ver um caboclo de Umbanda falar o português. Isso é muito raro, é 1001 que vai conseguir pronunciar o português correto. Eles falam meio pausado, ou uns meio acelerado, ou senão eles vão falar a língua deles e vai mandar o outro espírito vir traduzir. Então é muito disso esse processo. Então, e aí o povo hoje está se perdendo um pouquinho. Eu falo para meus filhos assim, não, minha Umbanda é simples, não preciso de muita coisa não, mas eu não posso perder o que me ensinaram. Até o Tranca-Rua brinca muito aqui em casa com meus meninos, quando eu estou incorporado, ele fala assim, sobre para aprender ou saber fazer, só não faz de preguiça. É isso, porque você foi ensinado, não tem como você fazer errado agora.
O problema é que muita gente que abre casa, eu vou tocar do meu jeito agora. E não é assim, porque senão não precisava de pai de santo te ensinar os seus princípios, os seus primeiros degraus. O pai de santo te ensina a se comportar como médio, porque a gente como médio é vadio. A gente é preguiçoso. A gente já foi médio, a gente sabe como é que é. E o pai de santo te ensina a ter princípio. É por isso que na sua casa, quando você é um bom filho, você vira um bom pai. Se você foi um bom filho responsável, você vai virar um bom pai responsável. Vai ensinar seus filhos de acordo com o que você foi. A hierarquia foi feita para ser seguida. Nossa senhora, então fala assim, que eu brinco muito, né? Não se perder. Quando se tratar de Umbanda, não se perder nela. Porque a Umbanda é um campo muito imenso. E acreditar no que te monta ali, que é o espírito que vai te conduzir à sua casa. Dependendo do teu pai amanhã, eu falo para meus filhos, não é eu que vou cuidando na sua casa, não, vai ser suas entidades. As suas entidades escolhem teu pai, as suas entidades escolhem seu padrinho, as suas entidades te ensinam todo dia que é ela sob passo, sob folha, é ela que vai te conduzir todo dia nesse trem chamado Umbanda. Prazer, né? Meu nome é Diego, filho do pai Washington. Na Umbanda, hoje eu tô com 18 anos de Umbanda. E estamos nessa caminhada aí junto com meu pai aí, nesse processo aí, aprendendo cada vez mais. Prazer, meu nome é Rudney, filho do pai Washington, tenho 15 anos de Umbanda. Justamente esse mês que eu completo 15 anos de Umbanda. Muito feliz de estar aqui hoje. Prazer, meu nome é Pedro, sou filho do pai Washington. De frequentar a casa dele tem uns 3 anos, que eu entrei faz uns 4, 5 meses. Boa tarde, prazer, sou Cristiane, filho do pai Washington, tem 1 ano que eu frequento o barracão. Prazer, eu sou a Laisla e sou filha do pai Washington e tem alguns meses que eu tô frequentando o barracão. Boa tarde, eu sou o Francisco e me sinto honrado em pertencer a essa casa maravilhosa que é a casa do pai Washington, porque inclusive entrei para cá a convite do seu Tranca-Rua, que pediu para ser cambono dele. E já está mais ou menos com uns 8 anos que eu estou por aqui. E me sinto muito bem aqui. Muito obrigado. Isso aqui é um pouquinho da família, né? Falta muita gente ainda. Eu falo assim, quando começou aqui, eu falo assim, que tem um bocado de culpado aqui atrás aqui. Como eu expliquei no começo, pro meu pai ter falecido, a esses aqui, que era irmão de santo meu, né? Aí me obrigaram a cuidar deles. Foi uma trairagem danada. Juntamos, eu com meu irmão aqui, mais a Ju, mais os 2 irmãos nossos, que é o José e o Robert. Falou, a partir de hoje, cara, é o senhor chegaram tudo aí. Vai cuidar de nós. Como eu vou fazer? Eu falei, você vira? Eu sei, eu sou seu partir de hoje, eu sou seu filho. Ele falou assim, você é mais velho, você cuida de nós aí. Eu falei, interessante. O problema é não perguntar quem quer cuidar de mim não, né? Eu tenho que cuidar deles. Aí, o começo foi... Nós começamos nesse combinho aqui, na entrada aqui. Hoje ele tá dividido ali, nós fizemos uma modificação, mas nós começamos ali sem luz, sem nada. Lembro como fosse ontem também, e é uma honra danada lembrar do começo. Do começo. E o meu começo eu vou alongar só um pouquinho, que não tem como eu esquecer do meu começo. Quando meu pai faleceu, eu tava mais ou menos há uns 8 meses sem pisar em barracão nenhum. Eu fui no toque da mãe Elaine lá na Água Limpa. E eu tive um privilégio enorme, que eu brinco com o pai Jorge até hoje. Esse Chico, pai Jorge. E também com a padilha da falecida Léo. Vocês não chegaram a ter o prazer de conhecer, que era uma pessoa também incrível. Era uma pessoa incrível e nesse dia eu fui um homem privilegiado, né, pelos guias, pelos orixás, de ter encontrado essas 2 entidades na Terra, chamado Chico do Fogo e a padilha da falecida Léo. Porque a gente não fica muito bem quando o pai de santo a gente falece, infelizmente, porque igual eu cresci com meu pai sendo um exemplo para mim, como pessoa, como pai. E quando eu cheguei lá no Chico, eu lembro como fosse ontem, o Chico estava sentado num banquinho, a pombageira também sentada num banquinho, brincou comigo assim, vento, hein? Mas os ventos não derrubam. Lembro como fosse ontem, essas palavras da minha vida não saem nunca mais. Ela ainda brincou comigo assim, mas você vai longe, meu filho. Deixa eu falar pra você vai começar num cômodo pequenininho. Ela e o Chico falando, cheio de buraco. Cheio de buraco, você vai começar ali. E quer saber mais, nós vamos estar lá com você, olha, pra vocês verem.
Sem saber que meus filhos iam mandar eu cuidar deles. Aí, onde começamos? Num combinho pequeno, cheio de buraco. Eu falo que a espiritualidade existe. A luz era a vela. Eu falo que isso, eu falo para meus filhos até hoje, falo, acredita naquilo ali, porque aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali não te abandona. Independente do meu pai ter falecido, eu encontrei 2 entidades lá que falando que vai comigo lá, independente de onde eu estiver. E eu sabia que eu ia começar num pequenininho. E eu tinha um pouco conhecimento de Pai Jorge, muito pouco conhecimento da Léo. Como pessoa, eu tive o prazer de conhecer agora como pessoa o Pai Jorge. Tive o prazer de conhecer o Pai Léo como pessoa fantástico. São 2 pessoas incríveis, são 2 referências para mim. Foi a mãe Léo que faleceu também, mas o Pai Jorge para mim é uma referência. Eu vou no toque dele, eu me emociono, que eu falo assim, uma pessoa que gosta do que faz, que me emociona. Então eu falo que eu comecei lá, e eu brinco com ele até hoje. Falei, Chico, eu comecei lá, Chico. Ele falou, mas tá virando um castelo. Aí eu falo assim, aos pouquinhos lá vai. Ainda não virou o castelo, mas hoje virou a choupana, mas lá vai. Mas o vento ainda continua indo, ainda brinco com ele até hoje. Mas graças a esse conceito dos meus filhos, de não ter deixado parado. E a responsabilidade de pai de santo já veio adquirido por eles, então aí eu tive que me formar uma pessoa diferente de conceito, sair de filho, papai, é um processo mais complicado ainda, porque aí você larga a amizade, você larga um conceito para você adquirir outro. Porque o pai de santo ele tem que ser amigo, mas ele tem que ter uma balança muito enorme do conceito, até onde vai a amizade, até onde vai o teu respeito ali, a entidade te cobra demais, ou uma linha ali invisível, que o filho de santo tem que entender que ele tem com o pai dele. Que antigamente nós pegamos uma macumba mais antiga, então seu pai sentava no banco, você sentava no chão. Se seu pai sentava numa cadeira mais alta, o mais velho sentava numa outra, os mais novos sentavam no chão. Se seu pai falava, os mais novos não podiam abrir a boca para conversar, para você ter uma ideia. Então nós pegamos uma macumba de princípio. Você não poderia cortar. Se o pai de santo estivesse sentado conversando, você não poderia ir lá oferecer um copo d'água se ele não pedisse. Então nós pegamos uma macumba assim, meus filhos lembram, nós pegamos esse princípio assim. Então eu falo para eles que eu tento ensinar um pouquinho que eu aprendi para eles, porque você aprende a hierarquia. Se você aprendeu a hierarquia de Umbanda, você não se perde como pessoa, você não vai se perder como um babá, você não vai se perder como um médium. Porque você perdeu o princípio, você aprende a ter controle do que você está fazendo. Aí depois foi um processo muito interessante do começo. Nós começamos aqui, minha mãe se converteu para a igreja logo depois que me socorreu lá. Aí ela viu minha correria com eles aqui no combinho, aí acabou me cedendo um outro cômodo que ela não usava. Coitadinha, eu falo que ela é cúmplice, é evangélica, mas é cúmplice. Ela acolhe o filho, porque a mãe não larga de ser mãe, dependendo da religião. Graças a Deus, e eu acho que por isso que muita gente tem preconceito, mas mãe, ela tem um degrau ali de mãe, então tudo que eu tenho hoje eu sou grato à minha mãe, até o espaço que nós estamos aqui é dela. É dela. E ela que vem de vez em quando vem ajudar também a limpar. Quando ficou sabendo que botou fogo aqui, ela veio junto, veio olhar. Ela falou assim, não, minha crença é outra, mas você é meu filho, né? E eu acho que isso que o pai tem que, dependendo da religião que o filho escolhe, o pai tem que estar auxiliando. O pai foi feito como uma base, para manter o filho dele de pé. Se ele escolhe religião, independente da religião, sexo ou qualquer coisa, o pai é base. Se o filho vê um pai forte, uma mãe forte, o filho não balança, não cai. Então sou muito grato à minha mãe por isso também. Agora a decadência do crescimento do meu barracão foi de acordo com meus filhos mesmo, porque meus filhos me ajudam demais, até na limpeza. Quando eu cheguei aqui, no dia também que aconteceu o ocorrido também, ele já tinha tomado previdência, então meus filhos me ajudam demais. Eu sou muito grato pelos filhos que eu tenho. Eu falo que o tranca-rua na minha vida, ele é muito pai em sentido do cuidado das pessoas que ele bota para dentro da minha casa. Porque ele tem um conceito muito certo como pessoa, como médium, ele cobra demais da gente. Agora, em se tratar de proteção, de cuidado, vou te falar a verdade para vocês aqui, não tem bandeira maior que chamar tranca-rua na minha vida. É um homem que cuida da gente, que zela. Ele tem um cuidado com a minha casa, que eu falo assim, que sem ele aqui, acho que eu já tinha fechado, né? Porque ele xinga, tem hora que ele me dá cada puxão de orelha, que você fala, nossa, tem hora que eu esqueço que eu sou pai de santo. Fala aí, cara. Aí tem hora que ele me chama pros 10 minutos ali, que os 10 minutos dele é... E quando ele brinca assim, eu falo pros meus meninos, ele fala assim, fala pra ele descer lá na cadeira. Ficou uma semana de medo. Fala, não vou lá no barracão não, que
Mas depois. ele eu vou. Agora, eu fui criado, eu falo assim, que minha casa tem o nome Pai Joaquim de Angola, igual eu expliquei na última palestra lá, é graças ao finado Lúcio, porque eu fui criado e tive o privilégio de ser criado por Pai Joaquim. E sem saber que eu tinha ele também. Então eu falo assim, que Pai Joaquim tinha um conceito dele de preto velho que era muito acima. Para mim era muito acima de uma entidade, porque hoje eu tenho o prazer de conhecer a entidade, de falar com ela, de conversar como se fosse conversando com um ser humano normal. Só que o Pai Joaquim do meu pai tinha um equilíbrio na macumba dele, que eu falava assim, um conceito, um cuidado, que tem hora que eu sento aqui no barracão meu, eu vejo ele sentado lúcido do meu pai de santo. E me brinco muito, pode perguntar para eles aqui, toda vez que nós vai no cruzeiro, que meu pai levava nós muito para ir lá, porque o médico tem que frequentar os lugares, aí toda vez eu falo assim, saudade de sentar meia hora lá, rapaz. Aí você lembra. Deu ajoelhar meia horinha no pé do Pai Joaquim, e ele com todo o cuidado do mundo. Ô, meu filho. Ele brincava muito, falava assim, quando às vezes a gente estava triste com a situação, com outra, ele falava assim, até quando aconteceu o ocorrido aqui na minha casa, quando eu vim de lá para cá, meio triste, magoado com a situação que aconteceu, ele veio conversando comigo e ele ainda brincou assim comigo assim, ô, meu filho, mas o velho falou para você que não importa o vento que soprar, onde esteja, que filho de Umbanda é uma folha seca, que balança, mas não cai. Calma, tudo se ergue. Então, e veio me dando esperança de lá aqui, porque eu cheguei aqui tão desanimado com tudo que aconteceu, porque a gente vai tomando um baque sobre baque, aí a gente... Só que a gente não pode desanimar porque tem filho de santo, tem tudo, um processo. Só que a gente fica meio cansado. Aí vem conversando com os espíritos e eles é incrível o conceito da conversa deles de te levar para cima de novo. Te encorajando de novo. No outro sábado nós já tava aqui limpando, no outro sábado acreditando que pode acontecer coisa melhor. Dali a pouco foi pessoas... Para recomeço. No recomeço eu recebi uma mensagem tão bonita do pai Leandro, né? Falando para mim, não se abala, fogo na vida de pai de santo é recomeço. Então isso também te serve como motivação, porque é uma pessoa mais velha, vivida no santo também. E então essas pessoas que mandou muita mensagem também foi incrível. Muito incrível. Então só tenho que agradecer mesmo, agradecer meus filhos, agradecer toda a oportunidade que a minha casa também está tendo de mostrar um pouquinho do meu mundo, né? Do meu mundo, porque eu sou caminhoneiro, então, mas a minha vida é isso aqui. Eu vivo por isso aqui. A cada dia eu respiro Umbanda desde os 9 anos. Eu falo quando se trata de Umbanda, de folha, de raiz, de erva, de conceito, de reza. Acho que isso aí eu fui muito bem adotrinado. Por isso que eu falo assim que eu não aceito pouco na Umbanda. Em qualquer lugar que eu vou, eu não aceito pouco para nenhuma entidade. Eu não aceito que a pessoa entre numa macumba tocando com má vontade. Não aceito a pessoa entrar num terreiro sem um preceito dele. Não aceito a pessoa ir lá bater palma com má vontade. Eu não aceito meus filhos estar de cabeça baixa na macumba, porque eu falo que a gente tem a convivência com o espírito muito pouco. Para mim, eu vivia com o espírito 24 horas. Uma perna que a gente não pode, que eles têm função a fazer. Eles têm um dever deles. O povo acha que eles têm... Fica por conta disso aqui, não fica. A entidade, ela tem função fora disso aqui. Desse espaço aqui, ela tem um deveres dele. Eles têm função a fazer. Por isso que eu brinco com meus filhos. A entidade não é sua, não. A entidade que vai rodar aqui tá rodando lá meia-noite, lá em outra cabeça. Vai sair da sua aqui às 11, vai rodar na outra lá meia-noite. Então, ela tá sempre trabalhando. A entidade não é da gente. A gente tem um privilégio. Então, quando você se torna médium, você tem que adquirir um conceito que eu sou privilegiado de ter. Seja um caboclo pena branca, um rompe-mato, seja um caboclo, seja um boiadeiro, seja... mas se aquela entidade está no si, se sente honrado. E tenta zelar daquela entidade do máximo do possível. Eu concordo que ela vai cuidar muito mais do que você pensa. Porque tudo que você atribui com amor que você faz... Tudo que você atribui com carinho, se a entidade te pede uma bebida, se você não mede esforço para dar, um bom charuto, uma enxaba com uma folha que o caboclo te peça, eu falo assim, aquilo lá só te adquire para frente como pessoa e a atribuição sempre vem em dobro. Tá bom? Obrigado aí. Tá. Vai lá, Diego. Aí o Diego termina então, você faz, você me olha na boca. Então, a esposa do pai, eu acho que a Jucimara mandou uma mensagem pra gente falando assim, gente, desce urgente no barracão, que o barracão tá em chamas. Então, no mesmo tempo assim que já chegou aqui, já tinha filho aqui já tentando apagar o fogo. O tio Marquinhos, que é o tio do Pai Osh, também já tava ali tentando apagar o fogo. E nós já chegou e nem pensou 2 vezes, vamos apagar. E fomos apagando fogo, tentando apagar, e a chama aumentava, né, apagando. O Chico foi entrando aqui, ajudando a apagar, o Rude. As meninas que estavam aqui também ajudou a apagar. E nada, eles ligaram pra mim. E, tipo, a gente não queria preocupar, acho que na estrada, então...
Aí, mas só que a gente chegou, já tinha queimado bastante já. Aí a gente, graças a Deus e graças aos orixás, a gente conteve o fogo. Foi nós que contemos o fogo. O fogo acabou, mas aí a gente ficou com medo, porque por causa das estruturas, ficar abalado. Aí acabamos que chegou o corpo de bombeiro, chegou a polícia, e fomos fazer todo o trabalho específico deles e tal. Aí logo no dia decorrente, aí viemos, fizemos uma limpeza já pra não deixar nada assim muito tumultuado, pra ficar difícil a situação. Aí veio o Rude, o Sou Chico, a Cris, o Tio Marquinhos, os irmãos que ajudaram nós aqui, todo mundo. Tiramos os entulhos aí. Depois aí meu pai chegou, aí a gente foi, explicou pra ele a situação, pra ele ficar mais calmo, tal. E, assim, a gente perdeu bastante imagem, poltrona, as atabaques queimou tudo, o banquinho das atabaques. Perdemos vários itens sagrados que pra nós é de importantíssimo valor. Perdemos bastante essas coisas. Aí hoje a gente tá fazendo uma rifa solidária pra poder estar ajudando a reconstrução aí do barracão. Tá até lá, quem quiser entrar lá na @tenda Pai Joaquim de Angola, tá lá específico, é só entrar em contato, que aí a gente passa o link pra poder, o valor da rifa é R$10. Aí estamos aí, gente, na batalha, nós aqui, o Pai Washington, os irmãos, e tem umas pessoas também que estão ajudando. Queremos agradecer vocês também pela ajuda. E a gente na batalha para poder levantar o barracão novamente e assim voltar cada vez mais forte. E a Males que vem parabéns. Hoje a gente tava aí, pra vocês verem o tamanho que era o barracão, hoje nós vamos aumentar mais. Então, axé pra nós todos e agradecer a todo mundo que tá nos apoiando, todo mundo que mandou mensagem de apoio, aqueles que estão ajudando também. E agora, bora pra cima com tudo aí. Muito bom. Aí você fala melhor. Não, falou que é de Santos. Leva.